você sabe o que é isso? Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu estou aqui naquele velho novo formato de vídeo para tentar salvar esse canal, trazer conteúdos diferentes para vocês e mais uma vez, numa ideia maluca na minha cabeça, agora eu estou tentando conectar o stand-up comedy do palco com nostalgia e conteúdo digital para vocês. Agora, o porquê eu tenho esses itens na minha mão? Bom, fica aqui, deixa o seu like, o seu comentário para ajudar esse canal a não morrer. E calma que falar sobre fã e fanboy é apenas uma piaroca. Beijo, David Jones, você com certeza manja muito mais de Resident do que eu, mas esse item aqui faz parte de uma história que eu vou contar pra vocês agora, juntamente com este item aqui. Então bora lá! Ai, André, por que você não faz stand-up sobre isso? Bom, eu já fiz, inclusive este vídeo aqui está sendo feito porque o meu stand-up sobre Resident Evil está indo muito bem para os padrões atuais desse canal, então... muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, inclusive a meus amigos gamers que me ajudaram a divulgar e comentaram no canal. Muito obrigado a todos, inclusive vale uma menção pro Velveran, que assistiu em live o meu stand-up comedy e olha a cara dele de constrangimento ao expor o público dele a tanta putaria numa live, porque vocês estão ligados que o meu conteúdo não é family friendly, mas mesmo assim, Velves, muito obrigado aí por você colocar na live, o retorno foi sensacional, é o meu melhor vídeo dos últimos tempos. E é por isso que eu tenho esse item em minhas mãos. O meu novo show de comédia, que se chama Anos 90 Comedy Show, eu falo sobre a década de 90. E o meu texto sobre Resident Evil, apesar de eu falar um pouco sobre Resident Evil 9 e sobre coisas aleatórias, eu sempre estou tentando trazer coisas sobre os anos 90. E esse jogo foi um dos jogos mais especiais da minha vida. E esse jogo aqui eu ganhei na época. Como vocês podem ver, esse jogo original, mídia preta. Sabia? CD PlayStation 1 original, mídia preta. Esse é bom. Olha, casinha original, propaganda Breath of Fire 3 no contracapa. E por curiosidade, essa propaganda do Breath of Fire 3 na contracapa desse jogo me despertou a curiosidade sobre o Breath of Fire 3 e eu acabei comprando o Breath of Fire 3, que se tornou um dos meus jogos preferidos do Play 1 também na época. Jogo antigo, vem com manual de instrução, ensina a ligar PlayStation, ensina a ligar controle. Tem cartão, resposta para você registrar seu produto. E vem 2 CD, todo mundo sabe, se comprar um CD é mais barato, 2 CD é sempre mais caro. Resident Evil sempre foi marcado por ser um jogo que dava muito susto, um jogo que dava medo. Porém, depois de jogar o primeiro Resident Evil, depois da gente jogar um pouquinho o segundo, a gente já estava um pouco acostumado. Alguns jogadores de videogame já estavam um pouco calejados, até a gente descobrir que este jogo você simplesmente não terminava. Este jogo você tinha que terminar 2 vezes. Esse jogo tem 2 personagens, o Leon e a Claire. Tá, André, mas então você tá falando que você tem que terminar com o Leon e com a Claire? Então, aí que tá o rolê. Você precisa terminar o jogo com o Leon e com a Claire para você abrir a outra opção, o outro caminho de Leon e de Claire. Então, na real, o terminar 2 vezes é só metade. Se você quiser terminar o jogo mesmo, você tem que terminar 4 vezes. Você tem que terminar o caminho A do Leon, o caminho A da Claire, o caminho B do Leon, o caminho B da Claire. Mano, olha que bagulho louco, olha que bagulho louco. Nos anos 90. É por isso que eu tô falando que essa época era melhor, entendeu? Hoje, se a gente tivesse um jogo, caminho A de um, caminho A do outro, caminho B de um, caminho B do outro, a gente ia ter que pagar por isso, entendeu? Hoje a gente tem que pagar por roupinha, a gente tem que pagar por arminha, a gente tem que pagar por tudo. Porque essa é a nossa vida. A gente paga por roupinha, a gente paga por arma, a gente paga 400 pau no jogo, a gente tem que pagar pela internet, tem que pagar para jogar online, a gente paga aluguel, a gente paga água, a gente paga luz, mercado, a gente paga escola das crianças, a gente paga convênio, a gente paga para estacionar o carro na rua, a gente paga gasolina, que tá um absurdo, aí o carro é flex, mas o álcool também não compensa para pagar, aí a gente tem que trocar pneu do carro, tem que pagar a revisão do carro também, se você não tem carro, tem que pagar Uber tá caro pra caramba, quando sai de casa tem que pagar tudo, meu Deus do céu, vai num restaurante, tá caro pra caramba, paga isso, paga aquilo, a Coca-Cola tá caro pra caramba, tem que pagar 10%, se não sai de casa e quer comer um negócio diferente, tem que pagar delivery, tem taxa de delivery, os caras têm que aumentar a taxa de delivery, daqui a pouco tem que pagar imposto de renda, nossa vida é pagar.
Eu não quero mais pagar e não, todo mundo paga, eu pago tudo, eu pago tudo. Agora que eu sou casado, a minha esposa não me paga nem um boquete. Mas enfim, eu lembro que eu todo feliz depois de terminar pela primeira vez o Resident Evil 2, pensando que eu já era um gamer um pouco mais maduro, que já tinha passado pelo Resident Evil 1, e eu pensava... Nada mais me assusta, nada mais me assusta. Eu descobri o lado B, o cenário B, o caminho B. E pra constar, você que é jovem, você não entende muito bem o que é lado B, mas agora falando com você que é velho, as fitas tinham o lado B, os discos tinham o lado B. Como é que eu vou explicar, entendeu? O lado B nem sempre é bom, mas também nem sempre é ruim, mas é alternativo. Pensa que você vai, entendeu? Você vai dar uma pela frente ao lado A, por trás ao lado B, entendeu? Tem gente que gosta mais do lado B, tem gente que gosta do lado A, o lado A original, o lado B, o lado B, entendeu? Tem o lado B, tem o lado B, tem o lado B, você tá me entendendo? Se você lembra do que eu tô falando, o lado B dava susto de verdade. O lado B foi a primeira vez que a gente se sentiu perseguido de verdade. Jogar o lado B era praticamente você estar jogando videogame e do nada vinha o bichão te pegar. Do nada você poderia se lascar. É como você andar na Avenida Paulista falando no seu celular. Do nada, você pode perder tudo. E apesar de fazer muitos anos, e a minha barba branca pode provar, essa história fica guardada na minha mente, porque eu lembro de um dia onde eu estava jogando com uns amigos aqui, e a gente estava com um primo meu bebê. Uma das minhas primas estava cuidando dele. Ele era bebê, não entendia nada, ele estava lá rindo, brincando. Nossa, vocês estavam expondo um bebê a jogos de zumbi, bebê. Sim, era os anos 90, ninguém tava nem aí pra essa porra. Só que na hora do susto, aquele bando de adolescente gritava igual retardado. Óbvio, o bebê começava a chorar. Os adolescentes ficavam com medo da mãe do bebê chegar arregaçando todo mundo porque estão fazendo o filho dela chorar. E vários adolescentes tinham que largar o controle e começar a ficar brincando de cadê o bebê? Achou o bebê? Cadê o bebê? Achou o bebê? E agradando o bebê com o coração quase tendo infarte. A gente tremendo, se cagando de medo, zumbis e sangue na tela e todo mundo, cadê o bebê? Achou o bebê? E o bebê, depois de ouvir gritaria, começava a dar risada. O bebê dava risada, a gente respirava fundo, cu na mão, voltava a jogar, tomava susto, o bebê chorava, a gente agradava o bebê. Foi uma das coisas mais absurdas. Foi jogar Resident Evil com obstáculos. Mas por que eu trouxe isso daqui pro mesmo vídeo? Porque depois de algumas gritarias, o bebê não se contentava mais com cadê o bebê? Achou o bebê. E a única coisa que acalmou o bebê dos gritos dos adolescentes cagando de medo com zumbis foram as bolinhas da Coca-Cola, porque era o que eu tinha no meu quarto naquela época para acalmar o bebê. Isso aqui foi uma ação da Coca-Cola de 1996 para as Olimpíadas de Atlanta e eu ainda tinha algumas bolinhas dessas guardadas. Só para deixar claro, ao contrário desse jogo do Resident Evil, essas daqui não são as minhas da época, tá? Essas daqui eu comprei depois. E só para deixar registrado, uma tá bem branquinha e novinha, porque essa daqui eu deixo em cima ali do meu armário, e essa tá suja, porque essa aqui eu fico chutando e tacando na parede enquanto eu tô pensando em piada aqui no estúdio. No quarto de um adolescente, moleque, nerd de 12 anos, não tinha tantos brinquedos que eu poderia dar na mão de um bebê que ele não se machucasse ou que ele quebrasse. Porque nem fudendo que eu ia dar o meu Darth Vader na mão daquele moleque. Essas bolinhas aqui eu ainda tinha, eu guardei, era o terror aqui de casa. Porque quando eu não tava jogando videogame, eu tava brincando de futebol e tentando bater falta por cima da barreira. A barreira era o sofá, então eu botava, ajeitava e pau, batia a falta. Eu me sentia o David Beckham da Shopee. Minha mãe ficava brava? Sim. Quando eu tava na casa da minha avó, ela ficava brava? Sim. Tomava bronca? Sim. Gritaria? Sim. Havaiana voando? Sim. Mas era os anos 90, foda-se. Era gritaria, surra e castigo e a gente fazia essas mesmas merdas. Enquanto a gente vencia zumbis na tela à base de tiro na fuça, a Coca-Cola vencia os gritos dos adolescentes à base de bolinhas fofinhas para um bebê. Anos 90, uma época maravilhosa e eu fico muito feliz de contar esse tipo de história para vocês. Se vocês gostaram dessa história, se vocês têm alguma história dessa época com Resident Evil 2 ou com o brinde da Coca-Cola, eu quero saber aqui nos comentários. Essa história é a razão de eu ter esses dois itens aqui no meu estúdio, inclusive eu deixo eles no meu escritório. Esse aqui eu fico chutando, esse aqui, óbvio que eu não vou chutar. Se você gostou desse vídeo, desse formato, eu também quero saber nos comentários. Lembrando, vídeos de stand-up nunca vão acabar nesse canal, mas esse é um conteúdo diferente e que eu acho que soma para essa minha nova ideia, para esse meu novo show que é o Anos 90 Comedy
Comedy Show. Então, se você ficar sabendo que eu vou chegar aí na sua cidade com o Anos 90 Comedy Show, pode saber que tem muito conteúdo sobre essa época. O show inteiro é sobre a década perdida dos anos 90. Vejo você no próximo vídeo ou no próximo show. Tchau!